Olá pessoal, tudo bem? Queria falar sobre a ceia, quinta-feira. Que dia que é quinta-feira? Amanhã. Amanhã vai ter a ceia. Mas quinta-feira é quinta-feira. Se você não ouviu domingo e nem os avisos do Wilson, eu vou publicar novamente o aviso do Wilson para você entender. Amanhã seria a ceia de Páscoa original. Quinta-feira, dia 1º. Não é porque é dia 1º, é que casa no calendário judeu. Dia 1º seria a ceia. Ceia qual? A ceia da Páscoa, que era a comemoração dos judeus que saíram do Egito e caía nesse dia, certo? Domingo a gente vai tomar outra ceia? Vai, é outra coisa, é a ressurreição de Cristo. Tá entendendo? São duas coisas separadas. Pastor, você está confundindo as coisas? Não, pesquisa que você vai entender. Jesus, ele tomou a ceia de Páscoa, comeu a Páscoa que eles falavam, né? Que é a passagem. A Páscoa, a palavra Páscoa se chama passagem. E depois dessa... Aí ele foi entregue aos soldados, e aí depois ele foi crucificado, e depois ele ressuscitou no domingo. Mas a ceia ele tomou na quinta-feira, tá bom? Por que é o mesmo dia da semana? É o mesmo dia da semana. Como você sabe? Porque os judeus eles não podiam fazer nada depois de sexta-feira às 6 da tarde. E Cristo foi crucificado às 9 da manhã e até às 6 da tarde ele ficou, até um pouco antes das 6 da tarde ele ficou na cruz, foi retirado rapidamente e levado para o sepulcro exatamente na sexta-feira. E ele ressuscitou 3 dias depois, tá bom? E aí, se você não souber, você vai ler essa história aí e vai entender, tá? E eu também vou colocar uma palavra aqui que eu tinha falado para também que eu queria colocar no grupo da igreja sobre o templo, que as pessoas vão caindo e o templo vai decompondo. Então escuta essa palavra, tá bom? Deus vai te abençoar. Então hoje é dia 31, amanhã é dia 1º, dia da ceia, dia para você lembrar das coisas, tá bom? Deus abençoe. Olá, povo de Deus, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho, não sou de falar, mas estou quebrando esse mal aí da timidez. Eu fiz um estudo faz um bocadinho de tempo. Esse estudo fala sobre o Espírito Santo de Deus, o templo do Espírito Santo, tá? Eu fiz essa palavra, ela surgiu porque eu tenho visto em vários lugares, redes sociais, pessoas no meio cristão, marcando, danificando e modificando os seus corpos. E ao ouvir e ver essas coisas, essas semelhanças, sempre vinha na minha mente o templo, sobre o templo. Aí eu entendi que o templo de Deus está sendo modificado, está sendo alterado, está sendo marcado, está sendo danificado pelo mundo. No mundo cristão, estão colocando o mundo dentro da igreja, e não é que a palavra fala, né? Temos que ser santos, temos que ser semelhante a Cristo, né? Então ele foi um homem sem pecado, um homem sem atitude alguma, né, que levasse ao pecado. Então, acredito também, e tem refletido em mim, que tudo que é refletido em nosso corpo físico é o que está em nosso interior. Pensamentos, emoções, atitudes, como, por exemplo, medos, inseguranças, raiva, ódio, inveja, tristeza, traumas. Às vezes o corpo físico, às vezes não tem marcas no corpo físico, mas a atitude da pessoa, ou
o caminhar da pessoa mostra uma marca nela mesma, uma marca espiritual nela. Então isso traz consequência ao nosso corpo e ao nosso dia a dia, né? Na palavra diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, onde temos que refletir, ser como espelho, o que Ele é em nós. Pois se somos templo do Espírito Santo de Deus, é este templo, corpo e alma, que temos que cuidar, para que possamos refletir a imagem de Deus. Se eu sou semelhante a Deus, se eu fui feita para ser igual a Ele, então eu tenho que ter os pensamentos, as atitudes igual a Ele, né? Eu sou o templo, eu sou morada, eu sou a habitação do Espírito Santo. Então, se eu não tenho isso em mim, é impossível o Espírito Santo habitar, né? E ele só pode habitar quando há santidade, quando há dependência a Ele, quando há obediência a Ele, quando há a busca a Ele, né? Então, o templo de Deus está sendo modificado pelos hábitos e doutrinas carnais, criada pelo mundo da sociedade, na qual faz com que você não saia dos velhos hábitos, ou das velhas atitudes, ou das velhas doutrinas, né? Ou não há problema se você se sente bem, não há problema se eu escuto tal coisa, não há problema se eu vejo tal coisa, não há problema se eu estou lendo alguma coisa, não há problema se eu tenho amizade com pessoas que podem me tirar do foco, não há problema se eu me vestir de tal forma que pode fazer com o outro cair, não há problema se eu falar palavras torpes, não há problema se eu ser ruim com meu irmãozinho, né? Então, não há problema, né? Mas somos templo, somos exemplo. Há problema sim. Não ser obediente, né? Quebrando leis dos homens e de Deus. Por exemplo, estamos aí numa pandemia, né? Então, você sai fora, né, todo protegido, com álcool, com não sei o que, vai ali no barzinho da esquina, ou mesmo num local aí, com festa, cheio de gente, sem máscara, sem proteção alguma, né, e essa pessoa que está lá dentro, ela está fazendo mal a alguém, mal à sociedade, ela não está sendo exemplo, ela não está sendo parte da autoridade e obediência que os homens deu e que Deus também deu, né? Porque se ela ler a palavra, estamos aí também junto, né? Então, tem que se cuidar, tem que se zelar, tem que ser obediente nessa hora, né? Então, isso faz com que essas pessoas fazem um mal ao seu próximo, não seja um exemplo, né? Para o seu próximo, né? Então, e isso faz com que destrua o natural do que Deus fez, né? Se eu sou a habitação de um Deus vivo, de um Espírito Santo, então eu posso destruir, né? Isso que Deus fez para eu ser. Então, qual o problema de eu danificar aquilo que Deus me criou? Infelizmente, a palavra diz que este templo não é habitável pelo Espírito Santo, pois em 1 Coríntios 3, 16 a 17 fala: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Nós somos sagrados, nós somos santuário, nós somos templo, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, né? Na qual Cristo nos deu esse privilégio, né? Então, para que destruir isso, né? Para que
ser enraizado no mundo, né? E não do que Cristo realmente fez para nós sermos, né? Existe muito tempo. Desculpa. Agora reflete comigo. Vamos refletir aí na sua casa, na sua mente. Toda vez que eu for falar corpo, vocês refletem na sua mente, nas suas atitudes, nas suas emoções, até nós gordinhos, né? Nas nossas atitudes, nas nossas emoções. Alguém me ligou aqui. Enfim, agora reflete aí comigo. O que seu corpo tem refletido a sua alma? O que você tem feito com esse tempo? Com a sua mente, com as suas atitudes, com o seu corpo também, né? Porque nós gordinhos também estocamos coisas que só tá no nosso interior. Então isso é um trabalhar, né, do dia a dia em nós, né? Eu mesmo tô aí nessa luta contra muitas coisas e tô conseguindo aí algumas batalhas, né, na mente, nos sentimentos. Então tem me favorecido a minha saúde também. O que você tem refletido, o Espírito Santo, o que você tem refletido, o Espírito Santo pode habitar? Ele pode fazer morada em você? Como está a sua casa interior? Lembre-se que o Espírito Santo de Deus não pode habitar em lugar que tem lixo, ele não pode habitar em lugar que esteja com zona, bagunçado. Ele só pode habitar quando há santificação, quando há obediência, quando há senhorio, né? Que o pastor fala. Muitas pessoas estão falando, né? Nas palavras anteriores, né? Ele não pode habitar se a sua casa estiver cheia de zona. Então, vamos nos santificar aí, né? Para que a casa possa estar limpa, para receber mais do Espírito Santo, para receber mais, sermos usados e sermos ferramenta dele, né? Existem muitos templos magníficos e importantes no mundo. Alguns impressionam pelos detalhes das arquiteturas, outros pelos dispendiosos afrescos em ouro e pedras preciosas, e outros ainda pela incrível capacidade de evocar em seus adeptos o espírito de evocação e sacralidade. Todos eles foram erguidos com o propósito de tentar promover o encontro entre o adorador e a divindade. Às vezes você vê, né, os templos aí, até que foram feitos por mãos humanas, né? Eu vejo aquela mansão no Ipiranga ali, né? Aquele templo, para mim aquilo era um templo, né? Onde havia pessoas, histórias, né? E ele tá lá como um patrimônio, né? Do país, né? E eu acho lindo aquilo, e eu até comentei, né? Isso aqui deveria nem ser destruído, né? Mas é destruído porque o mundo destrói tudo, né? Tudo que é natural, o mundo está destruindo. Então, todos eles foram erguidos com o propósito de tentar promover o encontro entre o adorador e a divindade. O que é templo? Termo que define o local consagrado, um lugar onde se manifesta a glória de Deus, ou seja, um lugar onde Deus deve ser honrado, adorado, louvado e servido. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que ser templo da onde Deus tem que habitar, onde eu tenho que honrar, louvar, adorar e servir a Deus. Então, isso é o que nós foi feito, né? Fomos feitos para isso, tá?
A Bíblia diz que o nosso corpo é um templo no qual o propósito de Deus deseja habitar. Aponta primeiramente para a forma com que Deus manifesta sua presença no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Deus era adorado no tabernáculo, construído primeiramente no deserto e mais tarde no templo construído em Jerusalém durante o reinado de Salomão. Eu acredito que o templo do tabernáculo ele foi um exemplo de que Cristo foi, né? Então, se você analisar as estruturas de como ele foi feito para entender entender a semelhança de Cristo, né? Assim como nós também, tá? Se não tivermos isso, não somos um templo, não somos sacrifício algum para ninguém, nem para nós mesmos. Eu vou falar aqui um pouquinho, tá, sobre o tabernáculo. Então vocês aí em casa pensem e reflitam, tá? Não só como uma estrutura física, mas uma estrutura espiritual. Então eu fiz um breve resumo aqui, tá, sobre o templo tabernáculo e também de Salomão, que é bem semelhante, mas também vou mencionar aqui algumas coisas para vocês entenderem o que eu quero passar. O tabernáculo representa a habitação de Deus no meio do povo, literalmente no meio, pois o tabernáculo ficava posicionado no centro e as tribos eram postas à sua volta. Assim, o Deus vivo e santo habitava, ainda que separado por um espesso véu, no meio do seu povo. Lá era o lugar para que todos se congregassem a ele e vissem a sua glória. Todos os itens foram detalhadamente estipulados por Deus, quanto seus moldes, medidas, cores, materiais. Até mesmo o posicionamento dos itens foram bem enfatizados. Com o lado oriental, recebendo o lugar de honra. Cada item respeitava uma hierarquia, representava pelo elemento do qual eram feitos, ouro, prata e bronze, ou por suas cores. Agora eu vou mencionar cada item, tá? Que tinha o tabernáculo. No pátio, o altar do sacrifício ficava na área externa. Lá os sacrifícios eram realizados. Era a primeira coisa que se via ao entrar no tabernáculo. Lembra claramente de Cristo, o verdadeiro Cordeiro sem mancha, sem pecado, realizado na área externa de Jerusalém. A pia. Também na área externa era o segundo item a ser visto no pátio. Era usada para que os sacerdotes se lavassem após o sacrifício e antes de entrar no santo lugar. Nos lembra claramente o batismo nas águas, que representa a morte do velho homem ou a limpeza dos pecados, e o nascimento de um novo homem agora santificado. Eu vou depois mandar as imagens, tá, do tabernáculo para vocês também estudarem em casa. Vou mandar também o estudo, tá, para vocês lerem também em casa, acompanhar. Tem alguns versículos também no meio para vocês também estudarem, tá bom? Segundo, no santo lugar. O candelabro ficava em uma área interna, do lado esquerdo do sacerdote. No santo lugar não havia nenhuma entrada de luz, então a única iluminação que havia vinha do candelabro. Somente o sumo sacerdote podia trocar o óleo, que mantinha as 7 hastes do candelabro acesas. No livro de Apocalipse,
encontramos 7 castiçais de ouro, representando as sete igrejas. Além disso, Jesus, nosso eterno sumo sacerdote, claramente diz ser a luz do mundo que está em trevas. A mesa dos pães. Também na área interna, do lado direito do sacerdote, os 12 pães sem fermento, com 12 pães sem fermento, cada pão representando uma tribo de Israel. Jesus se referiu a ele mesmo como o pão da vida. O altar do incenso ficava em uma área interna, era o último elemento do santo lugar, à frente do véu que fazia a separação entre o santo lugar e os santos do santo. Lá o incenso, feito exclusivamente para este fim, era queimado ao Senhor, após a oferta de pecados, e em seus chifres eram aspergidos o sangue da oferta pelo pecado. O incenso produzia um delicioso aroma no santo lugar. Jesus foi a nossa oferta de sangue, o único que nos levaria ao Pai, rasgando o véu que fazia a separação. O véu ficava em uma área interna e fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos, representando a separação entre o homem de Deus causada pelo pecado. O véu não podia ser tocado, exceto pelo sumo sacerdote, somente uma vez por ano. Cristo rasgou o véu que fazia a separação entre Deus e o homem, nos levando novamente ao Pai. O propiciatório era a tampa da arca, feita em ouro sólido, em 2 querubins de ouro batido, uma de frente para a outra, com suas asas cobrindo totalmente a tampa. O propiciatório era o lugar onde o sangue do sacrifício era aspergido. Cristo, pelo derramamento do seu próprio sangue, expiou nossos pecados, fazendo assim a reconciliação entre o homem e Deus. Então aqui tem uns exemplos de as estruturas, né? E todas elas representavam Cristo, né? Que ele foi o sacrifício, que através dele foi quebrado o véu, foi levado, né, aos nossos pecados ao Pai, né, e tendo a abertura aí para Cristo, né? Então, o que eu quero passar aqui é que se nós não tivermos cada um desses itens em nós, não somos nada, praticamente, tá? Somos só mais um aí no mundo. Então, refletem, tá, sobre essas estruturas em você, tá? Como Cristo foi. O modelo já estabelecido para o tabernáculo praticamente se manteve nos elementos do templo de Salomão. Seus materiais, ouro, prata, bronze, linho, suas cores, suas utilidades, a forma de culto. Assim que tudo ficou pronto, a Arca da Aliança foi trazida. E assim como no tabernáculo, uma nuvem se pôs sobre o templo. Era a glória de Deus habitando naquele lugar, como forma de aprovação da parte do Senhor. A aliança entre Deus e o povo foi renovada, e novamente foi enfatizada uma bênção. Em caso de desobediência e maldição, em caso de desobediência da parte do povo. Se Israel não fosse fiel à aliança, o templo seria destruído e o povo disperso. Mas se o povo se arrependesse e orasse, Deus os ouviria e os restauraria.
O templo era o local onde o nome de Deus habitava, no sentido de que sua presença se manifestava de tal forma que todo o templo se enchia-se de glória. Se enchia-se com nuvem da sua glória. Está em 1 Reis 8, 10 e 11, tá? Vocês leem em casa. Na nova aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo, enchendo-os com o Espírito Santo, ou seja, a igreja é o templo de Deus. Então, assim, eu mencionei aqui o templo de Salomão, mas para vocês verem que todo o templo, né, naquela época, se manteve, né, todos os elementos, como Deus propôs, né, no tabernáculo, né. O templo de Salomão era igualzinho e tinha a mesma função, então não altera. Então nós não podemos ser alterados, não podemos ser manchados, né. Aí. E aqui tem uma palavra também. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então, eu vou ser santuário de Deus, para que Ele possa habitar em mim, né? Então, eu vou ser templo do Espírito Santo, para que Deus vivo possa habitar em mim. Eu vou virar aqui o celular, para vocês verem mais ou menos as imagens, tá? Depois eu publico no grupo. Aqui as imagens, tá? Do tabernáculo. Aqui é onde ficava o pátio externo, o pátio interno e os Santos dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, tá? Então, aqui no pátio interno era coberto de tendas, o externo que tinha onde fazer o sacrifício, a pia, tá? E aqui tinha os outros objetos na qual eu mencionei, tá? Aí aqui tem a figurinha, ó, do tabernáculo, tá vendo? Isso aqui é onde fazia o sacrifício, a pia onde lavava após o sacrifício. E aqui essa imagem tá meio ruinzinha, mas vocês podem ver o candelabro, onde ficavam os pães, se eu não me engano, e o incenso, né, que ficava aqui, eu acredito. E aqui dentro, no centro, onde ficava a Arca da Aliança, tá? Então, a partir dessas imagens, eu quero mencionar a vocês, eu li um trecho, mencionando um trecho de um livro sobre o Espírito Santo, né? E ele compara o tabernáculo, né, os pátios do tabernáculo, como o nosso corpo. Se você realmente deitar, né, você vai pegar uma imagem, você vai ver que você é um corpo. O tabernáculo, ele forma uma cruz, né? Então, se você deita, você forma uma cruz, né? Então, os nossos corpos são semelhantes ao pátio externo. O pátio interno é como a nossa mente, nossas vontades e emoções. Mas dentro de nós está o Santos dos Santos, o lugar onde o Espírito de Deus quer habitar. Deus declara o seu propósito ao fornecer os padrões que deveriam ser seguidos na construção do seu lar de habitação. Mas para isso, esse corpo deve ser um lugar limpo, puro e sagrado. Afinal, ele será o ponto de encontro entre o Espírito Santo e nós, né? Então, a gente está entre o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo e nós. Então, Cristo pode reinar através disso aí. A vontade de Deus é que realmente sejamos templo. Se eu quero ser um templo, devo ser sacerdote de Deus
Então somente os sacerdotes podiam entrar lá, somente eles podiam acender as velas, os incensos, né? E os sacerdotes, eles tinham como ofício viver para Deus. Então nós temos como ofício, queremos ser templo, eu preciso ser sacerdote de Deus, eu preciso viver para Deus, ser Cristo, né? Viver para Ele, obedecer a sua palavra, né? Assim como os sacerdotes obedecem às ordens, né? Temos que obedecer às ordens também. Como sacerdotes, temos por dever conduzir as pessoas ao altar. Se eu estou vivendo para Deus, se eu estou sendo Cristo, né? Se eu estou sendo um lar de habitação para o Espírito Santo, eu tenho que ser exemplo e conduzir as outras pessoas a querer esse caminho, né? A querer Cristo também, a modificar a vida delas através de mim, né? Então, é para isso que o Espírito Santo serve, para nos redimir de todo o pecado, para nos alertar do pecado, para nos posicionar ao caminho certo, né? A entender a palavra de Deus, né? Então, se não temos o Espírito Santo, não entendemos, né? Somos carne, somos falha. Como sacerdotes, temos... vou ver aqui na outra parte. Se realmente quero ser templo, devo me sacrificar, sair do meu conforto e das minhas vontades. Ou seja, eu tenho que me sacrificar, né? Eu fiquei num lugar aí em janeiro, que eu amei, né? Acho que a maioria dos povos sabe. E lá eu fui muito tocada, assim, Deus me falou muito comigo lá, embora que eu fui para trabalhar. Mas lá eu saí totalmente do meu conforto, né? Eu tinha que acordar cedo, eu tinha que fazer minha comida, eu tive que lavar minha roupa, né? Era 3 horas da manhã, tinha que acordar, as pessoas acendiam a luz na minha cara de madrugada para eu acordar. Então, assim, eu praticamente saí do meu conforto, mas eu gostei, porque era um conforto bom, né? Eu tava saindo de um conforto ruim para uma coisa melhor, entendeu? Então, eu aprendi a ter compromisso mais, né? Me fugiu a palavra. Mas, então eu saí do meu conforto, lá eu ajudei as pessoas, entendeu? Não deixei de ser quem eu sou, tá? Eu não deixei de falar do meu Deus, eu não deixei de mencionar, né, Cristo para algumas pessoas, porque tinha pessoas com problemas lá, então eu né, ministrei uma pessoa lá que estava mal. Então, assim, eu saí do meu conforto, da minha vontade, entendeu? Minha vontade era estar lá, tá? Porque era um lugar bem legal. Mas o conforto de eu não ter na minha cama, de não ter uma comida melhor, porque, né, não dava tempo de fazer comida, então eu tinha que fazer. Então eu saí do meu conforto, né? Eu orava, eu cantava louvor. Então, assim, era um lugar que eu praticamente fui realmente, assim, Deus falou comigo lá naquele lugar, então, para melhor, entendeu? Então, assim, é como nós aqui, né? Então, muitas vezes precisa, para alcançar alguém, para ver, para algumas pessoas enxergar as nossas atitudes, temos que sair do nosso conforto, das nossas vontades, né? Então, esse é um ponto muito importante, é o sacrifício, né? Você está se sacrificando para outra pessoa, né? Sacrificando seu sono, como o nosso pastor faz, né? Orando 3 horas da manhã, jejuando, então, por alguém, orando, né?
pelo mundo, pelas pessoas. Então é um sacrifício, né? Mas é um sacrifício bom, não um sacrifício ruim, né? Deus não quer que sacrifiquemos os outros ou as coisas, não o nosso dinheiro ou o nosso bem, mas nós mesmos, né? As nossas vontades, né? Eu tenho vontade de ter um cavalo, mas eu não posso ter um cavalo, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Então eu tô fora do meu conforto. Se não fizermos isso no espírito, né, não fizermos isso de vontade, né, porque muita gente faz por impulso, por obrigado, né? A gente tem que fazer por vontade, né? Ter vontade de servir alguém, sacrificar por alguém, né? Porque Cristo não teve aquela vontade de querer sacrificar por você, por exemplo. Ele foi pela obediência, né? Ele obedeceu, porque está escrito lá que ele suou sangue, ele teve pavor, ele teve medo, né? Porque ele sabia que ele ia passar, né? E por às vezes nem adiantar para certas pessoas, mas ele foi o sacrifício vivo sem pecado, né? Então é assim que nós temos que ser. Muitos perdem tempo sendo bons religiosos, porém sem viver no Espírito, sem andar com o Espírito de Deus, tendo apenas o conhecimento teórico de que assim deve ser feito. Só posso ser aceito por Deus se sacrificar-me em Cristo. Ao nos entendermos como templo, vamos também nos entender como instrumentos nas mãos de Deus, e entenderemos Deus usando nossas vidas. Este templo só pode ser habitável quando há santificação, onde há renúncia, arrependimento, compromisso, obediência, deixar pecados e hábitos velhos, onde somente aí que o Espírito Santo de Deus pode habitar em nosso templo. Então, é santificação do povo. É santificação, é querer buscar, orar, ser templo, se limpar cada dia mais, né? Porque tem gente que está no começo da luta, mas ser templo é se santificar totalmente, né? Nesse momento de pandemia, eu creio que está sendo bastante difícil, né? Porque tem outras coisas, né? Prioridades, como o Thiago mencionou também no grupo do louvor, o pastor, né? Às vezes a gente está tão assim e vem outras coisas tirando o nosso foco, né? Outras prioridades. E não deve ser, né? Não pode ser. Nós temos que ser 100% Deus, né? E estudando a palavra, orando pelas pessoas, né? Eu mesmo peguei falha esses tempos, né? Porque você vai fazendo coisas e esquece do que Deus te chamou para ser, né? Tem uma passagem aqui que eu vou mencionar, algumas passagens que, né, tem bastante passagem para ler. Em João 2, 13 a 20 fala: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos
como prova da sua autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantar em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. Então Cristo já falava do corpo, né? De ele ser o templo de Deus, ele ser o templo do Deus vivo, né? Que habitava nele, que ele obedecia, né? Então não podemos vender nosso templo para outras coisas, né? Para o mundo, por exemplo. Muitas pessoas vendem a si mesmo para o mundo e às vezes sem perceber, né? Então não podemos, porque o corpo tem que ser santificado totalmente, né? Em Isaías 56, 7 fala: estes eu tratarei o meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então somos casas de oração da habitação do Espírito Santo de Deus. Somos casa, onde oramos para todos os povos, o país, o mundo, a nação, as pessoas, né? Ou seja, esse é o nosso propósito, né? Somos habitação, né? Para que o Senhor reine em nossas vidas, devemos matar as obras da carne, presentes antes de uma vida com Cristo. Então, se você tem uma vida antes de conhecer Cristo, ainda está aí perdoado, mas, né, bora aí trabalhar. Agora, se você tem uma vida com Cristo, ferrou-se que era doce, porque lascou, como diz aí. Então, a gente tem que matar todo dia aí as obras da carne para não ser suprido, né, em nós. E isso é processo contínuo e diário que devemos colocar em prática. Não tem como preservar a presença de Deus em nossas vidas se não alimentarmos nossos espíritos com coisas espirituais. Aqui tem mais alguns versículos que todo mundo conhece, que é Gálatas 5, 16 ao 25, que falam sobre o Espírito, né, a carne e o Espírito Santo, né? Eu vou ler, tá? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá bem claro, né? Se estamos no espírito da carne, nós não podemos reinar o reino de Deus, né? Então, bora aí trabalhar. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que permanecem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se você tem Espírito Santo, você não vai desejar as obras da carne, né? Você vai
ser guiada pelo Espírito Santo para não cair, né? Então, né, bem interessante aí. João 3, 5, 7. Digo-lhes a verdade. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Então tá aqui, né, sobre o batismo ali no tabernáculo, né? Que ele fala sobre a pia, né? Que é o sacrifício, aí você se lava, se batiza para o velho homem, né? Morre o velho homem e nasce um novo homem. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que nos é dado, gratuitamente por Deus, as quais também falamos. Não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se somos Cristo, temos que ter a mente dele, né? Então, sermos santificados, santos. E tem outros versículos aqui, que é 2 Coríntios 6, 16, 18 e 7, 1, Levíticos 28, 1 Pedro 1, 14 a 16 e João 14, 16 a 26, que fala sobre o Espírito Santo, tá? Sobre o templo e o Espírito Santo. Então é isso, galera. Nosso corpo, nossa mente, que nosso corpo, que nossa mente seja morada onde o Espírito Santo de Deus deseja habitar, né? E que através disso nós sermos instrumento da sua obra, né? E esse mundo está precisando de nós. E é isso. Esperem que entenderam. Se o pastor deixar, eu mando essa palavra aí, esse estudo aí para vocês lerem em casa, estudar. Tem bastante versículo, tá? Isso aqui é só um pedaço, porque o templo do Espírito Santo, ele é muito amplo, muita coisa, né? Fala muita coisa em vários aspectos, tá? Então isso é um pedaço do que eu queria passar, tá? Então vamos nos santificar, estar aí reunidos, orando, sendo exemplo, né, para o mundo, né? E é isso aí. Deus abençoe a todos e beijão, saudade aí.